Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, eu te convido a ler nesse momento até o versículo 6. Queria te convidar para ler comigo, conforme projetado aqui na NVI. Vamos ler em uma só voz? Primeiro livro dos Reis, 17, de 1 a 6. Ora, Elias, o tesbita, de Tisbe, de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai, nós agora agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de nos aquietarmos aos pés do Senhor para ouvir a palavra, de sermos alimentados, de sermos talvez também, ó Deus, perturbados pela palavra, inquietados, mas acima de tudo, alimenta-nos e move-nos para viver para o Senhor neste mundo. Precisamos de Ti e pedimos de todo o coração, fala conosco, Senhor, que a Tua palavra venha ao nosso coração, ao ponto de sairmos daqui cheios da Tua palavra, cheios do Teu Espírito Santo, renovados por Ti e por Tua graça. Precisamos, como igreja do Senhor, do alimento, e agradecemos por este culto tão abençoado que temos prestado ao Senhor e por Ele sido abençoados na Tua presença também, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Querido, se você olhar para o contexto imediato do texto que lemos, nós vamos encontrar a história do rei Acabe. O rei Acabe, um dos reis de Israel, um dos reis que mais realmente se afastou do Senhor, ao ponto de casar-se com uma mulher tão ímpia que era Jezabel, e fez, no próprio contexto ali de Samaria, a capital do reino do norte de Israel, ele construiu um templo para o deus Baal, e prestava culto a Baal. E daí a confusão que ele trouxe foi tão grande por seus desmandos e por um coração tão afastado de Deus que o povo já não sabia mais discernir quem era o verdadeiro Deus, mostrando-nos o quão terrível é quando um líder tem o coração longe do Senhor. E então Elias, o profeta, traz essa palavra de disciplina de Deus, disciplina do amor de Deus sobre o seu povo naqueles dias, que haveria uma sequidão terrível naqueles dias. E então vem a sequidão, e próprio Elias tem que passar por essa fase, por esse tempo de sequidão. Mas nós encontramos aqui de forma impressionante o cuidado de Deus, a providência de Deus nesse tempo da sequidão na vida do seu servo. Então nós não estamos como Elias livres dos problemas, livres das provações, das tribulações e da própria disciplina que Deus traz sobre este mundo. Nós também sofremos, enfrentamos lutas e precisamos compreender um dos temas mais profundos e maravilhosos da palavra, que é a providência de Deus. A providência de Deus. E a história do profeta Elias, nesse momento da história, ajuda-nos a compreender esse tema teológico, denso, profundo, rico, de forma
extremamente prática, porque ele vai vivenciar nesse contexto da sua história esse tema teológico de forma muito prática, de forma muito rica, de forma que atingiu realmente a sua vida, não é? Então, aquilo que nós temos falado, como que temas teológicos, verdades teológicas, nós podemos encarnar, vivenciar, experimentar e compreender na caminhada prática da nossa vida. E nós observamos então aqui na vida do profeta Elias esse tema, a providência de Deus. No caso de Elias, como se manifestou a providência de Deus no tempo da sequidão. Nós observamos primeiramente que o texto nos diz que o Senhor dá a Elias uma palavra, não é? Versículo 2: depois disso a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dê ordens aos corvos para o alimentarem ali. E ele o fez. E ele fez o que o Senhor tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde. E ele bebia a água do riacho. Bom, aqui é literalmente aquela expressão que a gente conhece muito, né? Sombra e água fresca. Sombra e água fresca. No tempo da sequidão, Deus sustentou o seu profeta com fartura, né? Um tempo maravilhoso. Você dá para imaginar a cena aqui, né? Os corvos garçons, né? Trazendo carne, trazendo pão, e eles vinham e serviam o profeta, né? Os corvos garçons. E para mim uma cena assim até muito engraçada. E Elias lá naquela tranquilidade, no meio da sequidão, mas ali ao lado ali daquela fonte, a fonte de Querite, o ribeiro, e tomando aquela água gostosa, comendo então aquela carne, não sei se era um churrasco, mas era carne, né? Carne, pão, água fresca, e ele dormia, descansava ali, não é? Fartura, um tempo de fartura no meio da sequidão. Então, queridos, isso não é estranho para nós, o fato de que Deus realmente é um Deus de riqueza, é um Deus de bondade, que pode e manifesta a providência dEle com fartura. Às vezes, num tempo que você nem entende de tanta sequidão, e há pessoas experimentando da graça de Deus de uma forma muito específica em termos de abundância, não é? Se a gente estuda o contexto de Israel naqueles dias, não fazia parte, inclusive, da refeição diária do judeu alimentar-se de pão e carne de manhã e de noite. Não era comum a alimentação, mesmo nos dias que não eram dias de tanta sequidão, mostrando-nos o fato histórico de Deus, com sua bondade, sustentando-nos, providenciando o sustento para a nossa vida, às vezes mesmo no meio de sequidão, com fartura. Agora, queridos, me permita te convidar para aprofundar esse tema, porque muitos crentes têm, nesses dias que nós temos vivido, repetido muitas vezes esse tema teológico que é refletido inclusive pelo nome de um dos nomes de Deus, que é Jeová Jireh. Jeová Jireh é Deus proverá, ou o Deus da providência. O Deus da providência. Nós nos lembramos de uma forma muito especial, não é? Quando esse nome é de forma muito forte evidenciado ali no contexto de Abraão, quando ele então vai levar o seu filho e ele diz com toda a sua fé para Isaac. Quando Isaac questiona: pai, aqui está a lenha, nós estamos caminhando para lá, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão afirmou com fé: Jeová Jireh. Deus providenciará, Deus proverá, é o Deus da providência. Então, queridos, nesses dias em que a gente tem afirmado tanto esta verdade, que reflete o próprio nome de Deus, atributo de Deus, o Deus da providência,
esse tema tão desafiador para a nossa vida. Quero convidar você a aprofundar, porque muitos têm dito e afirmado esta verdade tão forte que primeiramente já refletimos. Deus providencia com fartura, de acordo com a sua soberania, de acordo com a sua graça, no tempo da sequidão. Mas Ele faz mais do que isso, Ele manifesta a sua graça de providência de outras formas também. Observe que o texto diz assim, versículo 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se, por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Deus de Israel, o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Vamos ler juntos, versículo 14? Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aleluia. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou por muito tempo. A farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra que proferira o profeta Elias. Queridos, nós já ouvimos vários sermões a partir desse texto, e é um texto de milagre, é um texto muito rico que nos revela a providência de Deus. Revela-nos o fato justamente que nós precisamos compreender, lembrando-nos da própria afirmação de Abraão: Jeová Jirê, ou seja, Deus proverá, ponto. Você tem que escrever isso, e eu preciso escrever, e eu preciso me lembrar, e você precisa escrever e se lembrar, e se lembrar, e se lembrar. Jeová Jirê, ponto. Deus proverá para a sua vida, Deus proverá para a sua casa, ponto. Se for na sequidão, se for na abundância, se for no pouco, no dia fácil, no dia difícil, se o sistema financeiro falhar, se as finanças mudarem, se houver um desequilíbrio, se a inflação subir, Jeová Jirê, Deus proverá. Queridos, essa é uma verdade que nós não cultivamos tantas vezes. Deus não vai falhar em providenciar para a sua casa o pão, o sustento. Eu estava ontem com um grande amigo e ele falou uma verdade na perspectiva dele, um senhor, e naquele momento eu
não tive a oportunidade de aprofundar o tema com ele, mas quero aprofundar com você. Ele disse assim: pastor, é muito difícil esse negócio de missionário, um filho casar com um missionário, uma filha casar com um missionário, porque esse negócio de depender totalmente de Deus não é fácil, não é? Queridos, quantas vezes você acha que é um concurso de juiz que vai te sustentar, que é a sua empresa que te sustenta, que é o seu braço que te sustenta, que é aquele negócio que você faz e articula e mexe e tal. Nós nos enganamos profundamente, queridos. Se você é um crente, você tem que entender: quem sustenta a sua vida é Deus. Quem põe pão na sua casa é Deus. Ele é que te dá o trabalho, Ele é que te dá a condição de estudar. E sim, quem sabe fazer um concurso, ser um juiz, glória a Deus. Amém. Mas jamais, jamais se esqueça: Jeová Jireh, Ele é o Deus da providência. Queridos, agora me permitam uma crítica. Há muitos sermões que já ouvi, pelo menos a alguns pregadores, sem achar que sou melhor que eles. Mas quantas vezes eu ouvi esse sermão para falar de prosperidade financeira, porque se você puser a panela diante de Deus, se você puser essa vasilha para o azeite, e Deus vai te mandar, e vai mandar, e vai mandar, e você vai ter, e você vai ter com muita fartura e tal. Não é isso que esse texto está dizendo. Olhe para o texto de forma honesta comigo, queridos. Eu conheci um prato uma vez, no acampamento lá, acho que no acampamento Boa Esperança, quando a gente estava, um prato francês, né? Prato francês. Tem dois pratos franceses muito importantes que a gente conheceu lá, né? O resté denté e o já te vi. Aqui não era o resté denté, tá? Mas, gente, deixa eu ser sincero para você. Se você já comeu o já te vi, esse era o prato aqui de Elias. O já te vi. Entendeu? Porque, queridos, vamos ser honestos. Era a providência de Deus. Era um milagre de Deus. Mas era o mesmo. A mesma farinha e o mesmo azeite. Um dia, café da manhã, né? Bolinho de farinha com azeite. Vamos almoçar, né? Elias, vem cá, meu filho, almoço. Bolinho de farinha com azeite. Vamos jantar, pessoal. É o já te vi, né? Um dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, muito tempo. Muito tempo, aquela seca durou muito tempo. Presta atenção, queridos, esse contexto não vou demorar, mas vejam bem. Primeira coisa, como é que a gente recebe, como é que a gente acolhe a providência de Deus no pouco? Porque aqui, nesse momento, está nos revelando a providência de Deus no pouco. E se você não tiver esse discernimento, você vai ter muitos problemas na sua vida, na sua fé, na sua caminhada com Deus. Primeiro momento acontece o seguinte: Elias, vai para a torrente, lá tem a torrente de Querite, uma água fresquinha, gostosa, e vou te mandar lá os corvos, e eles vão te sustentar. E os corvos traziam carne de manhã e de noite e tudo. Foi uma palavra de Deus, uma revelação de Deus. E de repente a fonte seca, e Deus fala: Elias, acabou, vamos embora. Eu vou te sustentar por meio de uma viúva, não judia, não israelita. Eu vou te sustentar, você é o profeta de Deus, vou te sustentar por uma mulher viúva, pobre, não israelita.
Uma viúva pobre não israelita que está pensando que vai morrer. Se fosse Elias um profeta da prosperidade, ele já ia tremer na hora e arrepiar. Se ele fosse alguém que dependesse de profetismo, conquanto conversasse com Deus tão face a face, mas ele recebeu uma profecia de Deus que disse: Elias, você vai, tem uma fonte, tem água, tem pão, agora muda, e disse: a fonte secou. Queridos, uma das coisas mais difíceis para nós líderes, para nós cristãos, para nós com as nossas famílias muitas vezes, é quando a fonte seca. E a gente fala: mas Deus revelou, tinha que ser aqui, tem que ser aqui. E às vezes Deus está mudando as circunstâncias e nós não aceitamos. Às vezes é um emprego, é um momento novo, é uma fase nova, é um lugar novo, mas nós não aceitamos. Deus nos mandou para aqui, Deus deu uma revelação, nós estamos debaixo de uma palavra de Deus. Queridos, Elias não tem essa crise de profetismo, Elias não tem crise em relação à soberania de Deus dizer: acabou, secou. Diz-nos a palavra que ele simplesmente atendeu à voz de Deus, se levantou e se foi. Se ele fosse um teólogo da prosperidade, ele diria: Senhor, como? Eu sou o teu servo, sou um profeta de Deus, sou um homem, um servo do Senhor, não é? Como, Senhor, uma viúva, pobre, pensando em morrer? Ela nem faz parte do teu povo, Senhor. O que Deus está dizendo, queridos, para nós nessa noite a questão é: Jeová Jirê, Deus providenciará e providenciará sim o sustento para a nossa vida. Nós estamos prontos a acolher também quando é pouco, acolher quando uma fonte seca e a gente tem que mudar de emprego, mudar às vezes de uma direção, mudar de circunstância, às vezes mudar de cidade e ter que retomar a vida com fé. É isso que Elias está aqui acolhendo da parte de Deus, recebendo da parte de Deus, sem brigar, sem questionar, sem murmurar, sem impor perspectivas teológicas diante do Senhor, principalmente teologias que muitas vezes nos confundem, provocam em nós crentes profundas inquietações, porque como, Senhor, eu sou teu servo, fui chamado para ser cabeça e não cauda, como é que eu estou vivendo com pouco? Deus, uma viúva sustentar-me? Pobre, não fazendo parte do teu povo. Então, queridos, o que Deus está dizendo para você é: quebre paradigmas. Há teologias erradas nos nossos dias. Você tem acolhido verdades para o seu coração que não são verdades teológicas consistentes, porque Jeová Jirê, ponto. Agora, como Ele vai nos sustentar? Às vezes com pouco. E se você não acolher isso, você vai entrar no negócio que a gente já viu: pega a Bíblia e rasga, se isso não funcionar, rasga, joga fora, põe fogo, declara, questione a sua fé, questione Deus, reivindique. Queridos, presta atenção, onde está esse tipo de neura teológica na vida de Elias? Ele só acolheu, foi-se, foi lá para a casa da mulher, tranquilo, calmo, Jeová Jirê, ponto. Eu já te vi, amém. Agora eu quero te perguntar, amém? Acolher, obedecer, ter humildade, ter gratidão, e dizer: há pão nessa casa. Não vamos cuspir no prato. Queridos, prestem atenção. Ainda estamos prontos a orar e agradecer a Deus, dizendo: melhor é o prato de hortaliças, onde há o temor do Senhor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Melhor é o prato de hortaliças, onde há amor. Mas eu tenho me perguntado: será que ainda temos coragem de afirmar isso no dia da provação? Ou vamos cuspir e questionar e brigar com Deus? Queridos, uma das cenas mais lindas que ficou no meu coração quando fui à África, com a Gláucia, com outros irmãos, fomos em Guiné-Bissau,
Guiné-Bissau, agora eu soube que chegou energia lá, mas era apenas própria Bissau, a capital, eram geradores. 10 horas da noite, desligava, uma escuridão total, coisa desesperadora. E nós vimos lá ainda muita fome. Mas tem uma igreja lá, servindo o Senhor já, crentes. E nós fomos para o culto naquela igreja. E a igreja estava cheia, bastante crentes, mas muito pobres, muito pobres. Quando então, no momento do dízimo, no momento do ofertório, eles começaram a cantar um cântico, e foi o momento que a gente pôde ver a expressão de louvor deles, porque até então cantaram um hino assim, herança europeia, americana, mas de repente eles começaram a cantar um cântico realmente da tradição e da herança da África, do coração da África, e eles começaram a dançar. E levantou-se uma moça, uma jovem senhora que estava do meu lado, e era tão perceptível como que ela estava assim, tão quebrantada, tão cheia do Espírito Santo. E ela se levantou dançando, e então trouxe lá um saco de amendoim, outro trouxe um pouco de amendoim que tinha nas mãos. E quando aquela moça pôs ali naquela mesa, alguns gilós. E ela pôs ali na mesa, era o dízimo dela. Eu não pude conter as minhas lágrimas, de imaginar o que aquela menina cheia do Espírito Santo estava com aqueles gilozinhos, dizendo: Senhor, obrigado. Obrigado. Deus nos sustenta também com pouco, queridos. Não vai faltar a farinha na sua panela, nem o azeite na botija. Não vai faltar. Mas você está pronto para dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Filhos, vocês têm reclamado muito. Nós estamos vivendo um tempo no Brasil que precisa melhorar muito, mas eu vivi coisas que os nossos pais não viveram, mas a gente ainda viveu muita coisa difícil, muita coisa difícil. Vocês estão vivendo um tempo no Brasil impressionante. Isso não é por causa dos governos, é por causa da graça de Deus. Mas você reclama, não é? Você ainda reclama, murmura. Impressionante, queridos. Essa mulher aqui, ela quando a cena começa, ela tem uma atitude das mais horríveis que eu já vivenciei, e eu peço que Deus me livre de todo o coração, que é a mesquinhez. Elias fala: vai, faz primeiro um bolinho e traga para mim. Aí ela diz: como? Eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer para o meu filho e para mim, nós vamos comer e vamos morrer. Como é que eu vou repartir? Queridos, ou você acredita que Deus aqui é o Deus da provisão da sua vida e por isso você reparte, ou você vai fazer como essa mulher: não vai dar, porque eu vou tirar da boca do meu filho, vou tirar da minha casa, então não vou dar. Isso é mesquinhez. Eu cheguei numa igreja em Brasília, eu sofri muito porque eu vi toda uma igreja mesquinha. Tudo que se falava em dar ou doar era uma coisa terrível, era meu, mas não dá, não vai dar, o que eu faço? Mesquinhez. Mas ela é curada, ela ouve essa palavra profética do servo de Deus, e o coração dela recebe essa cura maravilhosa, porque ela vai lá e faz o bolinho, atende Elias, e ela experimenta o milagre de Deus. Não espere fartura para repartir, querido. Deus providencia o seu sustento na nossa casa no pouco e nos convida ainda
a repartir. Então o texto nos revela quem Deus é, nos revela o que Ele faz. Ele é o Deus da providência e Ele providenciará, porque Ele é o Deus de toda providência e toda provisão. Mas Ele nos convida a reagir diante da sua graça com atitudes concretas, dentre outras, a atitude também de repartir, ainda que seja o pouco. Amém? Por último, a coisa apertou, a coisa ficou feia, a coisa ficou desesperadora. Versículo 17. Algum tempo depois, o filho da mulher dona da casa ficou doente. Foi piorando, piorando, piorando. Finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Dura palavra de Elias, queridos, dura palavra da mulher amargurada, porque nesse tempo tão terrível de sequidão, a coisa apertou, e o menino fica doente, e para de respirar. E ela entra numa crise existencial profunda e questiona Elias, questiona Deus. E Elias põe o menino lá, leva o menino nos braços, põe lá na cama onde ele dormia, e de repente ele faz essa oração profundamente equivocada, dura, difícil até de proclamar, não é? De ler. Trouxeste também desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado. Parece que Elias dá assim um tempo. O texto não nos diz, mas não sei quanto tempo. O fato é que ele muda a oração totalmente. Muda a oração completamente. Veja aí. Versículo 22. Versículo atrás, 21. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. Então agora mudou completamente. Ele foi, pôs a sua própria vida sobre a vida do menino e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. Mudou completamente. Em vez de questionar, de brigar, de trouxesse de desgraça, ele muda a oração e clama: Senhor, traze a vida a este menino. Versículo 22. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino. E ele viveu. Sabe por quê, queridos? No tempo da sequidão, às vezes a morte cerca. Às vezes a coisa aperta. E você não entende, porque no meio de tantas provações ainda vem uma provação maior, uma enfermidade, a morte cerca. E é terrível quando a morte cerca, porque marido começa a acusar a mulher acusar o marido. No caso aqui, Elias nem era marido da mulher. Mas revela-nos isso. As pessoas que se amam começam a se ferir. Onde está Deus? Como é que pode? O que você está fazendo? E Elias também: Senhor, trouxeste desgraça para dentro dessa casa, como é que pode? Tendência humana no meio das crises, das lutas, é o desespero. Esquece da providência de Deus. O próprio Elias esqueceu-se da providência de Deus. Mas parece que ele respira, para.
Começa a orar de forma diferente, porque certamente veio ao coração dele, queridos, o que eu quero afirmar, terminando essa mensagem nessa noite. O Deus da providência, conforme esse texto, mesmo no tempo da sequidão, no cuidado dele na vida dos seus filhos, ainda que seja necessário, Deus fará o morto reviver. Porque Deus fez o morto reviver. Deus trouxe vida novamente naquela casa, com a sua graça. Porque Elias lembrou-se justamente que Deus é o Deus da providência. E Ele nos ensina, amados, ao invés de ficarmos brigando uns com os outros, e ao invés de ficarmos brigando com Deus, Senhor, o que falta? O Senhor vai abrir meu peito? O Senhor vai me matar? Agora o que falta para o Senhor fazer? Aquela coisa toda de murmuração, de lamúria, que só traz maldição para dentro da nossa vida. Mude o discurso, querido. Mude a oração, mude o disco. Comece a orar, comece a clamar. Põe a sua vida, derrama a sua vida sobre sua família. Talvez você vai prostrar-se no chão, ou talvez vai abraçar a família e começar a chorar, dizer: Deus, nós estamos nos matando, Senhor, a coisa está desesperadora, a morte está cercando a minha casa, a minha vida. Mas por favor, Senhor, traga de volta a vida. Traga de volta a vida. Foi essa a oração certa, queridos. Traga de volta a vida. Nos diz a palavra que o Senhor... Então, Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Vamos ficar de pé, queridos. Amém. Amém, Pai. Deus é o Deus da providência. Escreve isso para o resto da sua vida. Jeová Jireh. No dia fácil, no dia difícil, proverá com fartura, proverá com pouco. E ainda que seja necessário, Ele fará com que a vida volte, mesmo quando a morte cerca. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Baixe sua fronte, vamos orar.